Oi, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre espiritualidade, sobre a vida após a morte, mas antes de começar, de entrar no assunto, eu quero falar o que aconteceu essa semana, que eu tentei gravar esse vídeo, essa é a terceira vez, e sentei aqui na terça-feira para gravar e parece que não saiu, não fluiu, não saiu. Eu faço um roteiro aqui, eu costumo escrever antes, né, de gravar, que é assim que eu organizo as ideias, e não foi. Aí até achei que fosse por causa do frio, né, que aqui caiu muita temperatura na minha cidade e eu não sou de frio. E eu deixei. Ontem eu tentei de novo, comecei a gravar e não foi, gente. Não sei. E aí eu fiquei brava, porque, né, ainda mais espiritualidade, que é um assunto que eu gosto tanto e que eu falo com tanta naturalidade, porque desde que eu comecei a estudar sobre isso eu nunca parei. E eu não entendi por que, né, que eu não conseguia gravar e eu programei de fazer 2 vídeos sobre isso, né, explicando mais o que eu coloquei lá no e-book. Mas antes eu quis fazer esse porque eu sei que muitas pessoas têm resistência assim, em acreditar ou em procurar isso, porque envolve religião, não é? As pessoas, né, não, mais difícil, né, assim, de querer acreditar em alguma coisa. E também não estou gravando esse vídeo para convencer ninguém, eu acho que cada um acredita no que quer, né, no que conforta o seu coração, nesse caso, né, do luto. Mas é que antes de eu fazer esse canal, né, aqui na minha cidade, a forma assim que eu era procurada, né, por outras pessoas quando perdi alguém, era justamente por causa da espiritualidade, né? As pessoas sabem que eu procurei esse caminho, e esse foi assim um primeiro trabalho que eu fiz. Eu tinha acho que uns 2 anos depois que o João faleceu, fiz um grupo fechado no Facebook que eu falava só sobre isso, né, por ter recebido uma mensagem psicografada do meu filho. E aí as pessoas, né, muitos buscavam saber sobre isso. É verdade, como que eu faço para receber a mensagem? Então, assim, e as pessoas sempre me perguntam, né, e questionam se é verdade, se pode acreditar isso ou não. Então eu falei, antes de fazer um vídeo falando, né, da forma mais clara que eu encontrei de mostrar que nós não somos um corpo que tem uma alma, um espírito, mas sim um espírito que tem um corpo, né, para poder viver aqui nesse plano terrestre, né, nessa terra, que é um mundo material. Eu falei, eu quero fazer um vídeo então para as pessoas sobre isso. E o legal de ter acontecido isso é que quando eu fui dormir, né, e aí eu fiquei me questionando, essa resistência minha, né,
de onde que vem isso, né? Por que que eu estou resistindo a falar sobre isso? Né? De quem que é essa resistência, de onde que vem vindo isso? E eu costumo fazer assim, né? Uma pequena meditação, um relaxamento com minhas orações e dormir com isso, né? E hoje, quando eu acordei, né? Quando eu pensei nisso, eu tive um insight assim de que essa resistência não era minha, é a energia dessa resistência coletiva que existe, né? Eu falei, claro, porque tudo é energia e a sintonia que a gente tem, né, com as pessoas é por energia, né? Então eu falei, lógico, eu fiquei me preparando para fazer esse vídeo, escrevi sobre isso, eu peguei essa energia para mim, travei e não consegui falar sobre isso. E eu quis falar e contar essa história porque é justamente isso que eu queria passar para as pessoas quando eu falo, né, dessa questão da gente, de autoconhecimento, de a gente conversar com a gente mesmo, saber, né, controlar, né, e entender o que está passando, né, na nossa cabeça. É um exercício, né, que é treino, né? Você começar a perceber quando você está com uma emoção negativa ou com alguma, né, resistência, algo que está te incomodando, é você se perguntar, não, por que isso? Da onde está vindo isso? Isso é meu ou não é meu? O que eu estou sentindo com isso? Da onde que vem? Ainda né, eu costumo falar para as pessoas escreverem, porque quando eu fiz o meu curso de reprogramação mental para aprender a fazer esse exercício, hoje eu faço assim, né, internamente, assim, pensando. Mas no começo, para treinar, era no caderno. Então, assim, você escreve o que você está sentindo, alguma coisa, e você fica investigando, né? A sua cabeça, os seus pensamentos, as suas emoções, as suas sensações, porque as respostas estão sempre dentro da gente. E a partir do momento que você cria esse hábito de fazer isso, é muito legal. É lógico, né, que na questão do luto tem casos, né, que realmente precisam de intervenções clínicas, até médicas, né, mas para os casos, né, mais comuns, que o sofrimento é normal, né, quando acontece isso e quando a gente passa por isso, mas as pessoas, né, que resolvem acreditar que Deus e que o tempo vai acalmar, vai trazer as respostas, esse é um caminho de ajudar nesse processo, de se entender, né? E é muito legal. Então, assim, eu quis contar isso para vocês porque eu fui aprendendo, né, isso com o tempo, até muito depois, né, quando meu luto minha dor já tinha serenado, mas eu uso isso no meu dia a dia, né, quando acontece, quando chegou essa pandemia que pegou todo mundo, né, isso me ajudou muito, assim, isso ajuda a gente no nosso dia a dia. Então, eu acho que por isso que, assim, que eu quis passar isso, eu acho que funciona, sim, em qualquer circunstância da nossa vida, até para as pessoas, né, que fazem a terapia. Geralmente, quando você faz terapia, geralmente você vai uma vez por semana por 1 hora, mas você não mora com o seu terapeuta, você não pode ficar mandando mensagem para ele a toda hora que você fica mal. Então,
você aproveita aquele tempo ali, mas o restante da semana, o restante, né, do tempo é com você, né? Eu falo que é 50%, 50 não, 30% aí, né, do terapeuta que te ajuda e 70, né, ou até mais, da porcentagem, né, da evolução de qualquer tratamento, assim, de emocional, é com a pessoa, é com o assistido, é com o paciente. Então, assim, eu acho que vale a pena aprender a fazer né, esse treinamento, esse conhecimento, esse autoconhecimento que ajuda a gente em tudo assim, na vida. E vamos lá então falar, né, um pouco sobre o plano espiritual, e sobre a resistência, né, das pessoas. Você conhece alguém que tem essas resistências, ou tem dúvidas, mas tem aquela angústia, né, de querer saber como os filhos estão, como seu ente querido está. Então, esse conteúdo pode ser para você. E a mensagem que eu queria deixar é que eu acho que não tem que ter essa resistência, né, só porque a maioria, né, das crenças religiosas não falam sobre isso. Se a gente chegou num momento da vida que essa informação pode confortar a gente, e é um movimento comum que todas as pessoas, né, acabam procurando até no espiritismo, por meio da literatura, algo que conforte nesse sentido, não tem nada de errado, não tem nada de traição a uma doutrina, a um dogma. Algumas pessoas, né, eu sei que tem pessoas que falam isso, né, que levam para o lado ruim, para o lado pejorativo. Tem pessoas boas e ruins em todos os lugares, né? Com tudo que eu aprendi, eu busquei o espiritismo, né? A minha preocupação maior era de mãe, porque quando acontece com a gente, né, quando a gente passa pelo luto, todo mundo fica em volta da gente, né? As pessoas não sabem o que fazem, querendo confortar, acolher. E eu pensava, quem está fazendo isso para o meu filho? Como que ele está, né? Como que é? Era preocupação de mãe, porque ele não estava mais aqui embaixo da minha casa, dos meus cuidados. E tanto que um dos primeiros livros assim que eu li, que me indicaram sobre morte das crianças, foi um que eu coloquei no meu canal do Instagram essa semana, que é Flores de Maria, que é uma colônia espiritual, né, que acolhe crianças e adolescentes. E é uma história linda, assim, me confortou muito, me aliviou saber que eles são acolhidos, que eles são cuidados, né? Geralmente as crianças são recebidos por parentes assim já falecidos, e então isso conforta o coração da gente e também ensina, porque nesse livro, né, a menina tinha 14 anos ainda, a mesma idade que o meu filho partiu. E ela conta, né, assim, o livro mostra que em momentos que ela ficava mais agitada, assim, mais né, perturbada com o que tinha acontecido, ela era acompanhada por uma avó, né, que contava para ela dessa transição. E esses momentos de agitação, a avó contava que era por causa da ligação com a família que tinha ficado aqui na Terra, né? Os pais que choravam e que sofriam, que não aceitavam,
e a gente não perde a ligação com eles, né? Eu falo que a nossa ligação com nossos entes queridos que partiram, agora ela é energética, né? Por causa do amor que a gente tem e que não acaba. Então essa ligação energética ela fica. E quando eu li aquilo, né, de que se a gente sofre aqui, eles sentem lá, aquilo ficou tanto na minha cabeça que me ensinou, que eu passei assim a controlar, né? Foi bem no início, quando ficava mais difícil, assim, que eu chorava, que eu ficava muito triste, eu pensava, não, Débora, não, né? O João também está sentindo. Então isso, além do conforto, me ensinou também a controlar um pouco, né? A minha dor, o jeito que eu expressava isso, né? Porque eu sabia que estava mexendo com ele. Com relação às crenças religiosas e sobre o plano espiritual, estando aqui nas crenças, né, religiosas do Ocidente, que é onde a gente está, que é a maioria, né, das pessoas seguem, né, o cristianismo, que é um ensinamento, né, de Jesus, eles não abordam tanto, né, essa questão da vida após a morte. Mas eu falo que entre, né, a divindade, que é Deus, e a gente tem muitas coisas, tem muitos planos. E as crenças religiosas dentro disso, as crenças religiosas, as religiões, são a interpretação da palavra de Deus, né? Então, existe uma limitação dentro de tudo que existe. Então, não é verdade ou mentira o que as religiões dizem, mas também não é mentira que existe a vida após a morte. Só tem uma limitação, né? Algumas religiões, dentro de tudo que existe, algumas religiões chegam até aqui, outras expandem mais um pouco, outros mais um pouco. E se a gente for para as crenças do Oriente, aí já é bem diferente, né? Então, existe limitação, mas não verdade ou mentira. Tanto que Deus, se a gente pegar o cristianismo, o que ele fez para passar a palavra dele? Ele manifestou o filho dele, né, em matéria, né, e até de uma forma não convencional, porque Maria ficou grávida de uma forma não convencional, que acho que era para ninguém questionar, né, se Jesus era filho de Deus ou não mesmo, e para que ele, né, como homem, pudesse passar a palavra de Deus, a palavra do nosso Pai. E foi isso que ele fez, e quando ele cumpriu a missão dele, que nem foi até a velhice, né? Porque toda pessoa que está aqui encarnada vem com uma programação, e é isso que eu falo no e-book, como que acontece essa programação do espírito até ele se condensar e formar um corpo, né, para viver essa experiência aqui. Então, Jesus veio com uma programação de 33 anos, né? Ele veio com essa missão de passar a palavra de Deus, né? Passou pelas experiências que estava, né, nessa programação de vida dele, e quando isso se cumpriu, né, ele partiu e ele volta, né, justamente para mostrar que a vida não acaba quando a gente perde o corpo físico. Uma vez, uma palestra, deram um exemplo que eu acho bem
assim, legal de a gente entender, né? Que o corpo físico nosso é como um carro, né? Um carro que tem um motor, que é o nosso coração, né? Tem todas as peças, que são os nossos órgãos, e é a parte física, e o espírito é o condutor desse carro. E à noite, todos nós nos desligamos do corpo físico quando a gente dorme. Então é a mesma coisa como se a gente colocasse o carro na garagem para usar no dia seguinte, né? Então eu acho que é uma forma assim de, de mostrar, né, como que é. O problema de entender, né, que nós somos espíritos que têm um corpo e não um corpo que tem um espírito. E daí a resistência da gente não aceitar a morte de quem a gente ama é que nós somos muito materiais, né? Porque enquanto nós estamos vivos aqui, essa é a nossa vida. E essa vida também é muito importante, porque a Terra é uma escola e cada passagem nossa aqui é como se fosse um ano escolar. Alguns vêm por missões, uns vêm para cumprir, aprender lições que não foram aprendidas, né? Para se reharmonizar com outras pessoas, né? E a nossa vida física, né, aqui, até por conta das nossas necessidades básicas, que é comer, que é ter uma casa para dormir, que é ter o nosso conforto, o conforto da nossa família. Então, nos torna muito material, né? E aí a religião, a espiritualidade que as pessoas têm para ter, né, uma fé, um entendimento né, do que é mais sutil, mas isso acaba sendo menor do que é a matéria, né? Então, quando a gente perde as pessoas, é lógico que a gente pensa que perdeu. Na verdade, não perdemos, mas pela ausência física, né? Fica essa dificuldade e essa não aceitação, né? Eu sei, eu também passei por tudo isso. Eu falo disso naturalmente, de tanto ter estudado, de tanto, né, de ler e aprender, mas eu sei que é complicado, é difícil, mas eu falei, né, num outro vídeo do controle, e eu falo que o controle a gente tem, existe só o autocontrole, que é sobre nós mesmos, né? Aquilo que é para nosso e só depende de nós, nós podemos controlar. Agora, a morte é inevitável para todo mundo e não tem tempo certo, né? Ninguém não tem nenhuma crença religiosa, não tem nenhum livro religioso falando que as pessoas, enquanto não atingirem a velhice, não vão morrer, né? Isso é uma coisa que a gente tem, porque o que é natural, né? Que a gente viu crescendo, que os mais velhos é que morrem, não os mais jovens, mas isso não está escrito nos livros, né? A gente precisa assim, entender também que nós somos regidos por duas leis, né? A lei para ter um equilíbrio aqui nessa terra e entre as pessoas, né? Que é a lei dos homens, que é regida pela justiça, né? Então, eu sei que eu não posso invadir a casa do meu vizinho,
Eu sei que eu não posso pegar o carro e dirigir de qualquer jeito, e infringir as leis de trânsito. Eu sei que eu tenho que respeitar as regras da empresa que eu trabalho. Isso é para manter a ordem, né? E aí as leis divinas, que além do que além da religião, né? Porque a religião é a interpretação dos homens das leis divinas. E as leis divinas, independente de qualquer crença religiosa, do bem, do bom, e né, da gente respeitar o próximo, né? Jesus fala do amor ao próximo, e também aí tem mais a ver com valores, né? E tudo isso para manter o equilíbrio entre as pessoas. Então, essa é a raiz, né? E aí as religiões, né, são as crenças religiosas, é a interpretação do homem, né? Jesus passou as suas lições, foi interpretada pelos apóstolos, que por sua vez, né, escreveram um livro sagrado, e por sua vez os homens a interpretam para passar para as pessoas, né? E aí as igrejas são as instituições que reúnem as pessoas. E aí cada uma tem os seus costumes, os seus hábitos, e aí vai atraindo as pessoas. Então tá tudo bem você frequentar um lugar que você se sente bem, a igreja também acaba sendo um lugar de convívio social, as pessoas que frequentam semanalmente acabam se encontrando sempre com as mesmas pessoas, às vezes tem os eventos lá dentro, e tudo bem se você se sente bem, né, com esse lugar, mas se ela não te responde algum questionamento da vida após a morte que você tem, que você procure isso como informação, né? Nos livros, nas palestras que tem na internet hoje, não tem problema nenhum, não tem nenhuma traição nisso. Eu acho que quando a gente perde um ente querido, né, a proposta do luto é você fazer uma transição, assim, né, de mudança, e tudo que for para aliviar seu sofrimento, desde que te faça bem, né, tá tudo bem. Então, eu acho que é isso que eu queria passar nesse vídeo, e eu vou fazer um outro falando, né, do que eu contei no e-book, que é como que um espírito, né, se programa para se manifestar, né, aqui na Terra, e principalmente da programação, né, que cada indivíduo, né, que cada espírito traz para vivenciar aqui. Quando a gente entende que essa programação tem a ver com a escolha, né, da família, com a escolha dos pais, e que tudo é programado, às vezes a circunstância que faz a gente sofrer, a gente conhecendo isso, a gente vê que a circunstância não é tão pesada quanto a gente pensa, porque todo indivíduo que está aqui, ele tem uma programação que ele trouxe para cumprir. E então, se eu tenho a minha e o João tinha a dele e ele cumpriu a dele, como que eu vou ficar questionando a Deus, negando a Deus, ou não aceitando que ele, enquanto espírito, me escolheu para ser mãe e para viver essa experiência? Entendeu? Aí parece que clareia, assim, gente, a mente, assim, da gente, sabe? E a proposta que eu quero com esse canal, assim, é tentar
abrir assim a nossa mente um pouco para tudo isso, para a morte, para a vida também, né? As pessoas quando passam por isso, parece que ouvir falar sobre alegria, sobre felicidade, parece que é uma ofensa, né? E aí a gente passando o mundo inteiro de luto, como que vai ser daqui 2, 3 anos se todo mundo enfrentar esse processo longo aí de, às vezes de 4, 5, 6, ou o resto da vida, sem conseguir entender isso? Vai ser um mundo triste, ou as pessoas que sorrirem vão estar ofendendo os outros? Sabe, eu acho que a pandemia trouxe essa proposta assim de a gente abrir a nossa mente sobre isso, né? E por mais horrível que seja isso, e né, trouxe essa fragilidade, né, essa vulnerabilidade, como eu falei, para todo mundo, mas Deus é tão justo e misericordioso, né, que isso é extremamente democrático, né, não poupou ninguém. É claro que condições social, né, nós que vivemos no Brasil, atingiu isso, né, economicamente, os mais humildes, mas a questão do vírus e das pessoas está sendo tão igual para todo mundo, né? Todo mundo está passando por isso. Então, eu sempre acho que tem um propósito em tudo, né, que a gente vive. As coisas boas ou as coisas ruins. As coisas boas a gente não para refletir, porque é bom e é gostoso, né? Já falei isso, sempre falo isso. Quando a vida tá normal, quando tá tudo bem, a gente aceita porque parece o normal, né? Agora, quando acontece uma adversidade, né? Ou algo que nos tira o chão, aí é inevitável, né, não pensar, porque o sofrimento e a dor não tem como ignorar, né? E aí o mundo inteiro tá passando por isso. Então, assim como eu acho que as pessoas que passam pela perda de um ente querido, eu acho que é um convite para expandir a espiritualidade, independente de crença religiosa, o que for, mas é não ficar só no material, porque se a gente ficar pensando só no material, a gente só vai ver que a pessoa não está mais aqui, e a espiritualidade mostra que isso não é verdade, né? É só uma questão da gente entender. E eu acho que a pandemia trouxe essa proposta de a gente pensar, né? Uma vida mais simples, uma vida mais para dentro, né? Mais interna, tá todo mundo dentro de casa. E também para tirar, né, essa resistência, né, de falar sobre a morte. É claro que ninguém quer perder a vida, né, mas a gente pensa nas coisas que a gente conquistou, nas pessoas, né, a gente não quer nem perder as pessoas e nem deixar as pessoas, mas a gente não pode ignorar esse assunto. Não, porque quando aconteceu comigo há 7 anos, eu também pensava como todo mundo, né? Ah, só acontece com os outros. E
vendo meu filho super saudável, né? Um menino normal. Jamais imaginei que ele ia adoecer em tão pouco tempo, e um anjinho ia bater asas e voar. Então é isso, gente. Tá vendo? O vídeo saiu hoje. Foi só eu perceber que a resistência não era minha. E então é isso, tá? Por hoje. E ainda vou gravar outro vídeo sobre o plano espiritual e como que, né, como que é a nossa programação de vida que a gente traz para cá, tá bom? Um beijo e a gente se vê por aqui.